Reino Unido aprovou o uso da vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford, que é desenvolvida com a farmacêutica AstraZeneca. Eu chamo então a Derla Cardoso, a nossa editora de internacional, que nos ajuda a entender então de que forma que essa vacinação deve ocorrer lá no Reino Unido. Aliás, né, Derla, essa já é a segunda vacina a ser aprovada ali no Reino Unido. Bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Evandro. Bom dia, Elisa. Também para quem está em casa. Um início de manhã cheio de notícias e com notícia boa. A gente sempre, quando tem alguma notícia de vacina, a gente tem uma grande expectativa. E o Reino Unido, hoje, mais uma vez, saiu na frente. Já tinha sido o primeiro país a aprovar a vacina da Pfizer no mundo. E agora foi o primeiro a aprovar a vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca. O ministro da Saúde britânico comemorou muito pouco depois do anúncio e disse que agora, com essa segunda vacina, será possível proteger boa parte da população até o fim da primavera lá no Reino Unido, que é mais ou menos acontece no fim de junho. Então há uma expectativa muito boa, segundo ele, de que o país possa sair da nesse período, já que muita gente já vai estar imunizada, pelo menos todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Derla Cardoso, você sabe que a gente já tem um montão de perguntas para fazer aqui para você e já torcendo que algumas informações já tenham chegado aí por meio dos comunicados dessa vacina de Oxford. Primeiro, data. Já existe uma data para começar essa imunização para os moradores, para a população do Reino Unido já começar a receber essa vacina, além da vacina da Pfizer? Pois é, a data cravada a gente ainda não tem. A AstraZeneca informou há pouco que trabalha o cronograma de vacinação junto às autoridades britânicas para definir quando eles vão conseguir começar de fato a vacinação. Mas eles adiantaram que vai ser nos próximos dias do novo ano, ou seja, a gente pode esperar essa vacinação realmente para as próximas semanas. A vacinação com as doses da Pfizer, Elisa, ela começou dias depois, menos de uma semana depois. A gente pode esperar, portanto, esse mesmo procedimento, esse mesmo cronograma para essa vacinação com as doses de Oxford e AstraZeneca. Bom, e essas doses precisam estar lá. Quantas foram encomendadas, Derla? Pois é, o governo britânico é um grande patrocinador desse projeto, Exatamente. Dessa vacina, e encomendou 100 milhões de doses dessa vacina da AstraZeneca e de Oxford para começar a imunização. Então, eles já têm realmente doses suficientes para imunizar, principalmente a população mais vulnerável, né, Evandro e Elisa? E Derla, a gente está falando de uma vacina de 2 doses, correto? Assim como a vacina da Pfizer. E nós acompanhamos todo o início de vacinação da Pfizer, aquela senhora, se eu não me engano, chamada Margarete, de 91 anos, que inclusive nos últimos dias ou nas últimas horas já recebeu a segunda dose da vacina também, né, Derla? Então a gente pode esperar esse mesmo desenrolar com a vacina de Oxford. Isso mesmo. O recomendado do intervalo da imunização da vacina de Oxford é entre 4 e 12 semanas. Inclusive, esse período de intervalo foi comemorado pelo ministro da Saúde, porque ele falou que se esse intervalo de 12 semanas, ele já permite uma grande quantidade de pessoas já protegidas depois da primeira dose. Então, ele disse que isso vai facilitar a proteção para que as pessoas não contraiam o vírus já após a primeira dose, né? Então, ele comemorou bastante esse intervalo de 12 semanas. Lá no Reino Unido, quem está sendo vacinado com a vacina da Pfizer já começou a voltar para tomar a segunda dose. No último balanço que nós temos do dia 24, 600 mil residentes do Reino Unido já tomaram a primeira dose e agora estão voltando aos poucos para tomar a segunda dose da vacina da Pfizer, que ela tem alguns desafios logísticos maiores do que esse da vacina da AstraZeneca e de Oxford. Então, por lá, já avança bastante a vacinação e as pessoas, inclusive, já voltaram, portanto, para completarem a imunização e tomarem, então, essa segunda dose. Derla, antes da gente seguir para outro assunto que também é muito importante, né, que é a questão da aprovação do aborto lá na Argentina, eu tenho mais uma questão para você em relação à vacina de Oxford,
que é sobre a eficácia dessa vacina. Foi muito contestada, depois testes voltaram a ser feitos para equilibrar ali a quantidade de doses e a gente teve uma fala agora, recentemente, do diretor da AstraZeneca dizendo que eles conseguiram chegar a uma dose muito eficaz, principalmente para as pessoas do grupo de risco. Então, já era esperado também que essa aprovação pudesse acontecer depois disso, né? Sim, claro. É porque durante o processo, durante a última fase de testes, a empresa farmacêutica informou depois que teve um erro, foi constatado um erro durante os testes de que foi aplicado, ao invés de 2 doses inteiras, 1 dose e meia às pessoas que participavam dos testes clínicos e a AstraZeneca acabou constatando que, inclusive, 1 dose e meia era até mais eficiente do que as 2 doses inteiras. Só que, como Evandro e Elisa, as empresas, quando vão fazer um teste clínico como esse, elas têm que dizer exatamente como elas vão proceder. E não foi isso que aconteceu. A empresa teve que fazer testes adicionais para garantir, sim, a eficácia. Isso feito e comprovada a eficácia de mais de 90% dessa vacina, uma vacina altamente, que tem uma alta proteção contra o vírus. Assim, a empresa conseguiu, então, seguir com as últimas informações aos órgãos reguladores e conseguiu no Reino Unido, portanto, essa aprovação. Isso significa que essa vacina pode ser usada, então, no Reino Unido. Assim como aconteceu com a Pfizer, para o restante da Europa, a gente vai ter que esperar a agência que regula os medicamentos da União Europeia agora analisar, portanto, também as informações para que a vacinação também aconteça nos demais países que fazem parte do bloco. E por falar em demais países, não os que fazem parte do bloco, mas o que diz respeito a nós brasileiros, já que a gente está falando aí da vacina da AstraZeneca, de Oxford, que aqui no Brasil é desenvolvida em parceria com a Fiocruz, só para a gente acrescentar a informação, lembrando que a gente noticiou aqui nos últimos dias que até o dia 15 de janeiro, os documentos dessa vacina de Oxford devem chegar até a Anvisa, que, aliás, a Anvisa já concedeu o certificado de boas práticas, que é uma das etapas que antecedem aquela final, seja o pedido para uso emergencial, seja o pedido para uso definitivo. Etapa essencial, aliás. É que não é possível ir adiante sem ter esse certificado de boas práticas. E aqui no Brasil ainda nenhuma farmacêutica, nenhum laboratório entrou com o pedido de uso emergencial ou o próprio pedido de uso definitivo. Para o Brasil, inclusive, a vacina de Oxford é aquela que lá para os meados de junho deste ano, de 2020, a gente viu o governo federal anunciar um investimento de 2 bilhões de reais no desenvolvimento da vacina. Eles também citam a vacina da AstraZeneca, que a gente fala Oxford, AstraZeneca, às vezes pode confundir, mas é a vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que aqui no Brasil é desenvolvida em parceria com o Instituto... Com a Fiocruz. Com a Fiocruz. E aí, ela também é citada no Plano Nacional de Imunização aqui do Brasil, porque está ali no pacote de vacinas que fazem parte daquele pacotão de 350 milhões de doses que o Brasil pretende trazer nos próximos meses. Então, por enquanto, esse é um retrato brasileiro que a gente tem dessa vacina e que já acaba nos trazendo muita esperança, né, Derla? O fato de já haver aprovação dessa vacina no Reino Unido, a gente já pode esperar, então, aí uma pitadinha de esperança até para a gente aqui no Brasil. Claro, com certeza. Já indica que é uma vacina segura, como os testes mostraram, e que já tem países que realmente vão começar a vacinação. Só para a gente esclarecer mais uma vez, então, essa aprovação do Reino Unido vale só para o Reino Unido, já que o país saiu da União Europeia. Os demais países, os 27 que ainda fazem parte da União Europeia, têm que fazer a própria análise na Agência Reguladora de Medicamentos. E a gente também espera que com essa aprovação no Reino Unido, outros países que já encomendaram as doses dessa vacina também possam fazer a aprovação num efeito aí quase que cascata, já que alguns países eles usam já premissas, por exemplo, eles consideram, se a agência reguladora dos Estados Unidos ou do Reino Unido se já aprovou a vacina, eles já avançam etapas internas. Foi o caso que aconteceu lá no Equador, que aprovou também a vacina da Pfizer usando informações fornecidas pela agência reguladora dos Estados Unidos. Então, é sim um avanço, não só para o Reino Unido, a gente pode esperar sim que a partir de agora a gente acompanhe então anúncios de outros países e quem sabe aqui do Brasil também, já que essa vacina é uma das que será produzida aqui no Brasil.